seja o nome do Senhor. Estava sentada ali mais cedo, né? Dando uma repassada aqui no sermão. Depois sentei aqui na frente na hora que a Emília cantou. E minha cabeça começou a remeter passado. Logo quando eu me converti. A primeira vez que eu subi no púlpito para pregar a palavra de Deus. O quanto eu tremi, igual vara verde. E 8 anos depois, continuo tremendo igual vara verde. É uma grande responsabilidade, irmãos. Continuo tremendo igual vara verde. É uma grande responsabilidade, irmãos. Por mais que eu tenha facilidade com uma oratória, com conversar com pessoas, de explicar, de ensinar, de dar aula. Mas quando a gente sobe nesse lugar, a gente está envolvido numa atmosfera da presença de Deus. E isso traz no nosso coração uma grande responsabilidade. Então, você que é pregador, que vem aqui à frente e não sente um friozinho na barriga, tem alguma coisa errada. Pode ter certeza. Tá certo? Bom, irmãos, essa noite eu queria falar um pouco sobre oração. Na verdade, o tema que eu trouxe para refletir com vocês essa noite é o paradoxo da oração. Todos nós já ouvimos sobre a importância da oração, né? Ouvimos história de como uma oração removeu medo, de como mudou vidas, de como trouxe esperança, ou de como subjugou ali forças demoníacas. Sabemos que a oração dá força para resistir às tentações e que ela ajuda a ser mais efetivo no trabalho de Deus, que é tão essencial para a nossa vida quanto a nossa respiração. Sabemos tudo sobre oração, irmãos. No entanto, muitas vezes não oramos. O paradoxo da oração é que, embora necessitamos da oração desesperadamente, muitas vezes evitamos orar. Ficamos cansados da rotina tediosa de Deus e, vez após vezes, queremos que Ele atenda o nosso desejo. Usamos frases repetidas que se tornaram rasas e vazias. De certa forma, em alguns momentos da nossa oração, acabamos perdendo a nossa ligação com Deus. Intelectualmente falando, irmãos, sabemos que podemos pedir qualquer coisa para Deus, porque para Ele nada é impossível. Mas na prática, muitas das vezes, demonstramos não confiar em Deus. Há uma história de uma jovem que ouviu uma palestra sobre o ABC da oração bíblica, de um pastor bastante conhecido. Depois dela ter ouvido essa palestra, cerca de 3 semanas mais tarde, ela encontrou esse mesmo pastor novamente. E zangada ali, né, zangada e agitada com o pastor, né, ela falou assim para o pastor: isso não funciona. O que o senhor disse não é verdade, esse negócio de ABC da oração. E o pastor ali ficou curioso, né, perguntou: tá, mas o que aconteceu? A jovem, ela começou a explanar para o pastor. Ela dividia um apartamento com outra colega, cujos hábitos de ordem e limpeza eram bem diferentes. Sua colega deixava pilhas de louças sujas em cima da pia por vários dias. Em vez de tentar melhorar o seu relacionamento com a colega, ela começou a orar para que a outra fosse mais ordeira, que fosse mais organizada. Dessa maneira, ela não mais teria que ser paciente e a outra pessoa se acomodaria ao seu estilo de organização. Irmãos, não é errado orar pelos outros. Afinal, é isso que fazemos quando queremos a conversão das pessoas, ou quando queremos a transformação dessas pessoas. Mas, em última análise, será que nossas orações, embora frequentemente disfarçadas com uma capa de santidade, não oraram para a conversão de outros? Transformação. Agora, a Priscila não foi egoísta, e como ela não pensou apenas nela, e como Deus abençoou
e abençoou uma nação inteira por causa da oração dela. Ela tinha mais de 4 filhos. Ela tinha mais de 4 filhos. Filhos e filhas. Podemos citar 2 meninos e 2 meninas. Então ela meio que passava na cara de Ana, olha, eu tenho filhos, você não. Mas aqui que está a maravilhosa obra de Deus. Embora o ventre de Ana fosse estéril, seu coração estava cheio de vida. Como conhecia seu Criador, decidiu apelar diretamente para ele. E quando a gente vai no versículo 9, Ana, depois de ter ido com seu marido, toda a sua família, a mais uma festa religiosa, ela deu uma escapulida ali, na hora da refeição, e foi orar a Deus. E aí fala o versículo 9, acompanha comigo. Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. E vai falar assim, ó. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Posso falar uma coisa aqui? Era para Eli estar ali sentado na porta do santuário? Era para ele ficar lá dentro, trabalhando. Sabe onde estava entregue o culto? Na mão de quem estava entregue? Dos filhos corruptos de Eli. Ah, Nil, você começou a falar de Ana, agora está falando de Eli, não faz sentido. Vai fazer todo sentido a oração de Ana. O culto estava entregue às mãos dos filhos corruptos de Eli. E Ana escapuliu e foi orar a Deus. Lembre-se, no tempo de Ana, no tempo dos juízes, não tinha rei, não tinha juiz. Cada um fazia o que achava que era certo e necessário. Então a corrupção, a imoralidade, dentro da casa do Senhor, estava escancarada. Estava escancarada. Então, versículo 11, vai falar. Então, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não esqueceres de lhe dares um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, esse versículo 11, essa palavra aqui, serva, se você pegar no sentido original, ela significa parceira. E isso aqui transforma de um jeito incrível a passagem. Vamos substituir aqui, serva por parceira. Olha como é que ficaria. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua parceira, e de mim nos lembrares. Ana fez um voto com Deus. E há uma solenidade, irmãos, nesse voto. Não é um voto qualquer. Não é um voto qualquer. Se você vir ao longo da Bíblia, do relato bíblico, você vai perceber que é sempre Deus que procura o ser humano, é sempre Deus que procura o homem para fazer um voto, para fazer uma parceria. Aqui não. Aqui é Ana que vai procurar Deus. Senhor, se atentares para a sua serva ou a sua parceira e me der um filho, então eu te darei esse filho. E Ana orou a Deus, derramou ali seu coração ao altar. Vocês sabem o que Ana está falando aqui, irmãos? Senhor, eu te chamo para uma parceria. Resolve o meu problema, que eu resolvo o teu. Se o Senhor me deres um filho, aquele que tanto preciso, resolvendo uma audição tão humilhada, o Senhor me colocou cerrando a minha madre, cerrando o meu ventre, me impedindo de ter filhos. Mas se o Senhor me der um filho, eu resolvo o seu problema. Ana sabia de tudo que estava acontecendo ali. Imagino Ana dialogando com Deus, falando, o Senhor não tem mais ninguém
para cuidar do templo. Olha Eli ali, ó. Olha Eli, está lá fora, sentado, enquanto os filhos dele trazem para dentro do templo prostitutas, mulheres com que eles dormem. Os filhos dele, Senhor, pegam o melhor da oferta que deveria ser queimada ao Senhor, metem o garfo dentro da panela. Resolve o meu problema que eu dou para o Senhor, o novo sacerdote. Ana não está aqui naquela condição, irmãos, que muitas vezes a gente pensa de coitada. Ela não é uma coitada, ela é uma sofredora. Você sofre? Sim, eu também sofro. Só que precisamos entender, irmãos, que o nosso sofrimento precisa nos levar para mais perto de Deus. O nosso sofrimento precisa levar a gente buscar a Deus com o coração sincero. Por mais que o corre do dia a dia, as tarefas, o cansaço, impede que a gente busque a Deus de todo o nosso coração, precisamos fazer um esforço. Deus chamou Noé, irmãos. Deus chamou Abraão. Deus chamou tantos para uma aliança. Mas aqui eu reforço mais uma vez. Foi Ana que chamou Deus para uma parceria. Foi Ana que fez um voto com Deus. Também ela é a única, pelo menos que a gente saiba aqui na Bíblia, a oferecer o seu filho para serviço de santidade. A história de Ana mostra para a gente que nós precisamos nos derramar aos pés de Deus. Mas que nós não precisamos, ou não devemos, pensar somente na gente. Precisamos pensar no nosso próximo. Por mais que o sofrimento de Ana, a falta de filho, estava causando angústia no coração dela, ela estava pensando também na comunidade na qual ela servia. Ela sabia que aquele tempo era um tempo terrível, aonde não se tinha mais o respeito, a reverência com Deus. Afinal de contas, fazia mais de 400 anos que Deus também não se pronunciava. E o mais bonito dessa história de Ana, irmãos, que a todo momento que ela orou a Deus, você não vai ver no relato bíblico Deus respondendo a ela. Ela fez a parceria com Deus, mas Deus não respondeu de imediato a ela. Pelo contrário, o trabalhado de Deus é diferente do que a gente imagina. Deus usou o próprio Eli, da boca do próprio Eli. Vai-te, minha filha, que o Deus conceda o desejo do seu coração. Às vezes, nós não precisamos, quando botamos nosso joelho no chão para orar a Deus, não precisamos esperar de Deus uma resposta imediata, visível. Às vezes Deus usa outras pessoas, palavras, para nos dar a resposta. Qual tem sido a sua oração a Deus? O que você tem pedido a Deus? Nós estamos aí para entrar na semana aí do reencontro, onde nós vamos começar a orar pelas pessoas que estão afastadas, pelos maridos que se afastaram da igreja, pelos netos, pelos filhos. E eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Se você orar a Deus, pedindo que seu filho volte para a igreja, quando Deus concedeu o desejo do seu coração, o que você vai fazer pela igreja? O que você vai fazer pela obra de Deus? Você vai ajudar mães que estão com seus filhos aí fora, que as suas orações ainda não foram atendidas? Você vai ajudar essas mães, dentro ou fora da igreja? Se o seu marido, sua esposa, se você está fora da igreja e Deus ouvir as suas orações, o que você vai fazer para o reino de Deus? Você vai ajudar outros casais a restaurar casamentos? Através de oração, ajuda?
Não é barganha, irmãos. Não é barganha. É uma parceria. Parceria, todos os lados fazem a sua parte. E foi isso que Ana fez. Ela tinha necessidade de ter um filho, bem na verdade. Mas ela sabia também que a causa de Deus era muito mais importante do que o filho que ela tanto necessitava. Tanto é que após isso, Deus a abençoou, dando mais 5 filhos. Precisamos saber para onde a nossa dor está nos levando. A ter uma oração egoísta, pensando só em mim? Ou ter uma atitude de oração, pensando no meu próximo? Não que a gente pare de chorar, irmãos. Não que os problemas deixem de nos afetar. Ele está levando nós para onde deveria levar todos os dias, que é para os pés de Jesus. E às vezes, irmãos, nós estamos aqui nessa terra apenas como pedinte de Deus. Só pedindo. E nós não conhecemos a grandeza real do poder do Salvador, do poder de Deus, do poder da oração. Mas Ele precisa ser o centro de tudo. Não eu e você. Deus precisa ser o centro das nossas orações. Precisa ser feito segundo a vontade dEle e não a nossa. Quando nós aprendemos isso, Deus vai transformar não só você individualmente, mas como a nossa igreja, como comunidade. Tem um livro muito interessante sobre oração, que se chama Ouse Pedir Mais. E tem uma alegoria que é muito interessante, e eu quero que você leve ela no seu coração esta noite. Um rei de um reino, ele tinha um hábito de todos os anos considerar o pedido de algum de seus súditos. Então, ele já estava acostumado. Alguns súditos eram selecionados e quando vinham até o rei, faziam seus pedidos. Olha, perdoa as dívidas dos meus impostos. Não tive colheita esse ano, por isso eu não consigo pagar. Por favor, me liberte da escravidão. O outro fala, olhe, pague minha dívida. Mas naquele ano, foi muito diferente. O rei estava sentado no seu trono, e ele percebia que o seu povo estava ali conversando com as pessoas para selecionar os pedidos. Estava muito agitado, conversando com um homem. Então, ele agitava a cabeça e, de forma negativa, dizendo, não, jamais. Aquela cena chamou tanta atenção do rei, que o rei chamou então o seu servo e disse assim, o que está acontecendo na antessala? Estou vendo você agitado e nervoso. O servo respondeu, rei, nem quero te envolver nisso. Existe um homem aqui, um súdito seu, fazendo um pedido. Eu não vou nem deixar entrar. O rei ficou tão furioso que ele falou assim, eu quero ouvi-lo. Aquele servo, então, ficou desconcertado. Ok, rei, você quer ouvir, né? Então eu vou chamá-lo. Quando aquele súdito apareceu diante do rei, o rei disse assim, o que você tem para pedir para o seu rei? E o rapaz disse, rei, eu quero um castelo maior do que o seu. Quero uma mesa maior do que essa, porque eu quero dar banquete para todos os meus convidados. Eu quero ter uma vida assim, ó rei, que acho que ninguém nunca imaginou ter. O rei olhou para aquele pedido e falou assim, desejo concedido. Você terá um castelo maior do que o meu, você vai ter uma mesa grande, você vai ter servo, banquete todo dia. E aquele seu servo falou assim, rei, eu fiquei sem entender agora. Como um pedido tão absurdo, o senhor atendeu? Então o rei disse, esse desejo precisa ser atendido, porque todos os outros me fizeram pedido que qualquer pessoa pode atender. Porque pagar dívidas, um rico pode fazer. Libertar da escravidão, só mesmo aquele que comprou pode ter a bondade de libertar. Mas esse súdito fez um pedido que apenas um rei pode conceder. Ele entendeu quem eu sou. Eu sou o rei. A pergunta que fica essa noite é, quem é Deus para você? Quando você vai a Deus fazer seus pedidos,
e oração? Você sabe realmente, você conhece realmente Deus? Quem é Deus para você? Talvez você está acostumado a pedir esmola para Deus. Sabe por quê? Porque talvez até hoje você não tenha tido o esclarecimento que você pode desenvolver com Deus é parceria. O pedido que você tem no coração, irmãos, quando ele for atendido, quando Deus resolver o seu problema, qual o problema de Deus você vai resolver? O que o reino de Deus ganha com a sua oração respondida? Quer um casamento restaurado? O que o reino de Deus vai ganhar com o seu casamento restaurado? Você vai cuidar dos casais da igreja? Você vai ser a voz de Deus dizendo para as pessoas que ela é capaz, sim, de pegar um novo casamento em frangalhos e fazer de novo? Quando seu filho voltar para o reino, você vai ser o apoio para os pais que ainda estão em desespero por ver seus filhos longe da casa do pai? Quando Deus responder a sua oração, o que o reino de Deus vai ganhar? Que esta noite nós possamos sair dessa porta para fora com o verdadeiro sentido que nós temos um Deus grande e maravilhoso, que está pronto para atender às nossas orações. Agora Ele precisa ser o centro dessas orações. Tem que ser segundo a vontade dEle, e não apenas o nosso desejo egoísta. A Emília irá cantar uma música agora. E quando ela estiver cantando esse louvor, eu quero pedir para você fechar seus olhos e refletir na letra dessa música. colocar meu coração em tuas mãos, Senhor. Tenho que estar prostrado, te adorando, Pai, em oração. Quando estou fraco, só em ti me torno forte. E
orar, vamos falar com o Senhor, vamos entregar mais uma vez nosso coração, Senhor.